É no contexto de Ribeirão Preto e região que tem no espaço econômico do agronegócio, associado à prestação de serviço, em especial o consumo de diversão e de lazer, presente em lojas, em shopping centers e nas marcas de moda, um tipo de comunicação visual cujo veículo é a publicidade e a poética de André se apresenta. André Costa capta esta relação cultural e lança mão de materiais e formas na elaboração espacial de seu trabalho ao utilizar a mesma técnica e tecnologia de produção da comunicação visual e da indústria gráfica na feitura de sua obra. Nesse aspecto, a fatura resultante desta elaboração como obra de arte tem sua originalidade na subversão da materialidade industrial. Seu desenho e sua narrativa encontram um veículo e apresenta interfaces que favorecem o encontro de muitas ciências. É um trabalho interdisciplinar em que se sobrepõem as técnicas de produção e imagens digitais, com as possibilidades de impressão, com o pensamento arquitetônico para a ocupação do espaço e, por fim, por uma antropologia urbana composta por imagens criadas pelo artista. Encontramos no trabalho de André formas e cores do universo cotidiano de Ribeirão Preto em relação a releituras, transcrições e referências a artistas globais tais como Picasso e Basquiat. Esse convívio de formas reorganiza e, por que não dizer, citando Oswald de Andrade, uma antropofagia que produz um interesse ao olhar estrangeiro. Daí, o trânsito profícuo de seu trabalho pelo universo globalizado do mercado de arte de Nova York. O processo de trabalho técnico de André passa por algumas etapas. As etapas do trabalho são a pré-produção, que por meio de um pré-projeto eletrônico segue para uma fase de construção que, segundo André, nasce de ações involuntárias que vão ressignificando este corpo da obra elaborado anteriormente. Neste momento de criação, tudo pode acontecer: alterações da composição e trocas de lugar, pois o processo parte de um princípio híbrido de construção de partes montando um todo. Do ponto de vista estritamente técnico e de materialidades, o seu trabalho feito em adesivo resulta da utilização de processos tecnológicos de produção digital e de recorte eletrônico. A partir do roteiro de desenhos feitos primeiro em papel, que posteriormente passa por scanner e processo de digitalização e manipulação, emergem as imagens e formas de uma obra que transcende a tecnologia de peças gráficas de publicidade. Esta união entre uma certa antropologia visual exótica aplicada à tecnologia cria uma identidade muito poderosa e traz à superfície uma certa visualidade underground, composta por seres e objetos destacados do contexto da realidade do ambiente urbano de Ribeirão Preto. Essas formas, surgidas do imaginário de um artista de uma região do interior de São Paulo, que normalmente exibe maciçamente o lado cintilante da vida do consumo, acaba tendo no trabalho de arte a presença de tipos invisíveis, mas que são elementos da paisagem cultural da região de Ribeirão Preto. André é um artista da classe trabalhadora, onde a arte e o artista não têm um valor plenamente reconhecido como profissional, como trabalhador, fora do âmbito da cultura de massa da grande mídia. Este traço da personalidade de André faz com que, como artista, ele veja a sociedade de forma mais ampla, sendo este fator o cerne da riqueza do seu trabalho plástico. Muitas das figuras são expressões de histórias subjetivas e parecem saídas de camadas não privilegiadas da sociedade, saídas de um mundo não oficial e percebido pelas camadas socialmente privilegiadas. Essas formas fazem emergir um conjunto de signos visuais que são parte da cultura apresentada como um sistema maior de correlação de forças, da convivência entre as diferenças de classes e setores sociais, que convivem de forma desigual em uma região tão próspera como a de Ribeirão Preto.
É ao nutrir o imaginário das pessoas com sua visualidade libertadora, atraindo-as por meio do poder de persuasão da tecnologia, que a arte de André Costa dá um respiro às formas uniformizadas de imaginação e criatividade. André atua também como educador e cumpre muito bem o seu papel de ampliar o acesso à arte e possibilitar a outras pessoas a oportunidade de se relacionar com a arte. André mostra que a poesia surge do trabalho e da dedicação de tempo e também da fé em uma forma de viver que é diversa ao sistema castrador do cotidiano, do trabalhador e do consumir, em uma roda viva sem sentido. Isto acaba propiciando um trânsito entre o universo consumista das elites e o campo de ampliação do acesso à arte e à cultura a setores sociais menos favorecidos com o seu trabalho. Esta é uma chave de percepção bastante relevante para compreender o trabalho de André Costa. A arte como faculdade humana tem um papel fundamental de relativizar identidade e alteridade, apresentando modos de ver o mundo e de imaginar perspectivas para o futuro. No caso do trabalho de André Costa, isto vai para além da tecnologia, uma vez que sua obra faz com que as ferramentas de produção e elaboração das mídias de comunicação visual se tornarem arte e não publicidade e propaganda. Esta maneira estrutural de pensar, projetar e agir socialmente resulta em uma obra que possui uma consciência muito perspicaz entre o contexto cultural de vida e a experiência em direção a uma cultura global.